a Cristo. Existe essa possibilidade. É raro alguém falar em línguas em outros idiomas, mas existe. E a língua dos anjos não é que quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando o idioma que os anjos falam. Se você, então quer dizer, se quem acredita dessa forma, por você falar em línguas, eu falo em línguas, a língua dos anjos, então você fala com o anjo, então. Você tem a língua dos anjos? Não. A gente precisa entender o seguinte. Lembra do poder discricionário? Semana passada? Lembra? Do poder discricionário? O que é poder discricionário? Eu trago uma linguagem humana para a compreensão humana, para algo que eu estou vendo. Ruas de ouro. Ruas de ouro, não é ruas de ouro, é ruas douradas. Então vamos lá. Língua dos anjos. Como pombo. Língua dos anjos. Como pomba, né? Não é como pomba, dócil, não reage, enfim. Língua dos anjos. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: qual é o habitat natural dos anjos? Qual é o habitat natural dos anjos? Onde os anjos residem, gente? No céu. Eles se comunicam numa linguagem celestial. Então, quando alguém fala em línguas, está falando um idioma celestial, que se fala no céu. Então, existe essa variedade de línguas. Ô professor, e a gente nunca vai poder saber o que a gente está falando? Quem fala em línguas estranhas, língua celestial, não sabe o que está falando. Mas você pode É o nosso espírito que está comunicando-se com o Espírito de Deus. Não perde a consciência. Quem está falando línguas não perde a consciência do que está acontecendo. Mas ela está se comunicando com o céu. É por isso que Paulo vai falar no capítulo 14 aqui: quem fala em línguas é edificado. Por quê? Ela está deixando o humano de um lado e deixando o espírito dela, que está em conexão com o Espírito Santo, em se comunicar. E essa comunicação vai trazer fortalecimento para o humano. Por isso que Paulo fala que quem fala em línguas se edifica a si mesmo. Então, por isso da necessidade de falar. Por isso que quando o pregador pede, fala, se você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, que você vai estar se enchendo, né? E Paulo também vai falar da interpretação das línguas. É gente que tem um dom de interpretar, aí sim, esse dom de interpretar o que o outro está falando em línguas que ele não entende e ninguém está entendendo. Esse que tem um dom interpreta. Mas são poucos, né, pastor? São poucos, é raro, mas existe. Ô professor, mas e quando nós falamos em língua e nós sabemos, como que eu posso te explicar? A gente consegue entender aquilo que Deus quer. Deus começa a falar com a gente, Deus fala no seu pensamento. Você tá Isso pode acontecer. Deus tá falando no O seu que eu estou pensamento. querendo dizer é o seguinte: o conteúdo é desconhecido, mas dependendo da situação, você entende o que está acontecendo naquele sentido de, olha, Deus está falando comigo acerca de algo. Deus, ele pode dar para você o discernimento daquilo que está sendo falado em línguas, para te mostrar alguma coisa. Isso pode acontecer também. Você não tem o dom da interpretação, mas você consegue entender o que está acontecendo naquele momento. Você só não sabe o conteúdo. Se isso acontecer, não se assuste não. Não, de maneira nenhuma. Vamos lá. Interpretação das línguas, mas um só, é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que quer. Você entendeu? É o Espírito Santo que quer. Se ele não quiser te dar, não dá. Cara, muita coisa para acreditar Deus. Você quer ver um exemplo disso? Olha só Marcos 3,13. Vamos lá? Marcos 3,13. Marcos 3,13. Só para a gente entender, existe uma vontade soberana. Pois não, pode ler. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. João, eu falei Marcos 3,13. Marcos? Que tá diferente no meu, mas eu tô estava vendo. aqui acompanhando aqui também. Não, meu tá diferente. Falei, Pode ler? Pode ler, Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Ó.
Pode continuar. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Somente até aí. Observe o começo do texto. E subindo ao monte, chamou para si o que ele quis. Vontade soberana. Se ele não quiser te dar, ele não te dá. Chamou para si o que ele quis. Não é que ele está fazendo acepção de pessoas. Não, existe uma vontade soberana. No grupo dos 12, eram 12 discípulos, sim ou não? Sim. Chamados a dedo, sim ou não? Sim. Só que 9 ficava à margem e 3 eram próximos. Sim. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. No grupo dos 12 tinham 3 grupos. O grupo dos 12, o grupo dos 3 E o grupo dos e 9. o íntimo. E o íntimo que foi João, que só ele ouviu o coração de Jesus. Você entendeu? E nem por isso havia, você não vai ver entre os 12 brigas de quem vai subir no monte para ver a transfiguração, de quem vai Ciúmes, ficar. porque Jesus levava um, Exatamente. levava o outro. Cuidado aí. Exatamente. Tinha 12, Eu não. 12 foi escolhido, 12 foi chamados, mas os momentos mais importantes do ministério de Jesus, apenas 3 acompanharam. Era 3. E um foi o íntimo. Veja só que Jesus ele é seletivo. Ele chamou para si o que ele quis. Agora, o que chama a atenção nesses 3 grupos de dons espirituais é que, veja bem, dom ministerial, vamos lá, apóstolo, profeta, pastor, mestre, eles precisam necessariamente ser batizados com o Espírito Santo? Sim. Sim, Com certeza. precisam. Necessário. Alguém só pode estar no ministério se tiver a comprovação do batismo com o Espírito Santo. Um pastor, ele não precisa falar em línguas. Ele precisa dessa capacitação do Espírito Santo para orar pelo enfermo, para ter poder e autoridade para expulsar demônio. Ele precisa dessa patente. Então isso é um fato. Dons motivacionais, precisa de falar em línguas? Não. Pregar, precisa falar em línguas para pregar? Não. Limpar a igreja, precisa falar em línguas para limpar a igreja? Dom motivacional, se é ministério, seja ministrar. Serviço, cuidar de criança, eu preciso falar em línguas? Não. As crianças não vão entender nada. Ajudar os idosos a entrar, a se acomodar na igreja? Não. E dons espirituais? Eu preciso da capacitação do Espírito Santo? Sim. Para mim entregar a profecia, eu tenho que falar em línguas. Para mim falar em línguas, eu tenho que falar em línguas. Se eu tenho um dom para curar, eu tenho que ser impactado pela presença do Espírito Santo. Cheio da presença. Cheio da presença. Então, nesses 3 grupos de dons, eu tenho 2 grupos, o ministerial e o espiritual, que precisam do batismo com o Espírito Santo. E existe um que não há necessidade de ser batizado no Espírito Santo. No entanto, olha só, eu até coloquei aqui recentemente que existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Sim. São 2 coisas, uma depende da outra, porém são coisas distintas. Por exemplo, para que alguém fale em línguas, para que alguém seja batizado no Espírito Santo, necessariamente ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Não falar um palavrão, cultuando, orando, se consagrando, jejuando, se arrependendo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não confunda ser cheio do Espírito Santo com encher a boca de ministrantes. Que nós temos um grave erro. Qual que é o grave erro que nós temos? Medir o termômetro espiritual de alguém pela quantidade de profecias e de línguas estranhas que ela fala. A gente, nossa, como ela é cheia do Espírito Santo, porque falou meia dúzia de línguas estranhas? Porque pulou na igreja, ela é cheia do Espírito Santo? É claro, veja bem, é claro que a gente não está ensinando contra isso. Nós somos pentecostais e cremos nisso. Só que essa coisa de pular, gritar,
são os amuletos para uma vida cheia do Espírito Santo. O que leva uma pessoa a pular a gritar deveria ser pela vida diária, vida cheia do Espírito Santo. Mas existem pessoas que é fácil. Por que eu disse que ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas são coisas opostas? Porque nem sempre, olha só, para ser batizado com o Espírito Santo eu preciso ser cheio, sim ou não? Sim. Agora, para falar em línguas eu não preciso ser cheio. Qualquer um pode falar, depois de ser cheio, batizado, qualquer um pode falar sem ser mais cheio do Espírito Santo. Eita. É por isso que tem muita gente que sobe nos altares, prega, mas não é cheio do Espírito Santo. Está em pecado, mas assim prega, não está sendo mais cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para ser batizado depende de ser cheio, mas para falar em línguas eu não preciso mais ser cheio. Você entendeu? Esse é um dos problemas nossos. Medir o termômetro espiritual pela quantidade de maravilhas que a pessoa fala, enfim. A gente não pode medir o termômetro espiritual das pessoas pelo externo, pela roupa, pela Bíblia, pelo corte de cabelo, pela dicção. Gente, tem muitas pessoas fantásticas pela eloquência das pessoas. Nossa! Que nem chega aquele ali, chega quietinho no cantinho, fica lá na última cadeira, só observando. E às vezes Dizem. dizem que lá no céu teremos surpresas. E é possível, por que não? Só Deus sabe. Eu fui numa igreja uma vez com o Cristiano, lá em Mauá. Chegamos na igreja, tudo, e na bancada não estava um pré-eleitor, né? Aí na nossa mente, ou das pessoas também, não chegou até agora, né? E era a hora da palavra. Aí veio, o preletor já estava lá, ó, antes de todo mundo, na última cadeira de calça jeans, camisa e chinelo. E o fogo desceu. É assim, né? E era o preletor da noite. Lógico, né? Eu vou falar. As pessoas olham apenas vestem por amor. É claro que você se apresentar para Deus e para a noiva do Cordeiro, você tem que Mas ele estava de estar camisa, adequado. calça Mas isso não é padrão. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Ele não é padronizado. O Espírito Santo não tem um rótulo, ó, eu vou usar aquele que fala bonito. Eu preguei numa igreja lá em Guarulhos que eu entrei de mendigo. Hã? Eu preguei numa igreja em Guarulhos que eu entrei de mendigo. Na Fernão Dias. O pastor de lá pediu para mim se vestir de mendigo, que era um culto de jovens, 600 jovens, que eu ia ministrar. E aí, eu se vesti de mendigo, passei maquiagem, passei tudo. Nossa, tava horrível, feio. E ele falou, Vaguinho, desce a rua aí até chegar na igreja. E eu desci. Ninguém falou com isso, olha. Fiz, cara, foi a maior experiência no mundo espiritual que eu tive na minha vida, de 14 anos de ministério. Ninguém falou com você, filho. 2 jovens vieram falar comigo só, no meio de 600. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Senti vontade de chorar, senti vontade de tudo, cara. Senti vontade de sair correndo dentro da igreja. Aí Jesus volta só esses dois aqui pro céu. Eu falei, Deus, perdoa, cara, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus É volta que só os nem o dois aqui pro evangelista céu. Elvis. Ele era, né? Não é mais, graças a Deus. Era ex-morador de rua, dormia dentro do cemitério, se alimentava de comida de macumba, e hoje Deus usa ele ainda nesse ministério. Ele chega na igreja, se veste, fica na porta, dá um dinheiro, só passa pra lá, e ele depois entra para a igreja, ele fica meio que rodeando, só para ver o comportamento. Aí depois ele vai, quem está dirigindo sabe que é ele que vai pregar e fala, ó, o preletor não veio hoje, mas Deus vai usar esse jovem aqui. Aí ele pega no microfone, aí todo mundo já... Aconteceu isso lá na Simão. Eu fiz isso. O Espírito Santo mandou eu sentar no meio da panelinha. Fui lá na outra panelinha. Olharam de cara feia pra mim. Fui lá na outra panelinha. Olharam de cara feia pra mim. Aí o Espírito Santo falou, senta lá na última ponta. Sentei lá na última ponta. Aí o pastor veio lá em cima da galeria sozinho. Aí ele falou assim, aí o filho do pastor pegou o microfone e falou assim, quem vai ministrar a palavra é essa pessoa aqui. Ele virou o microfone e eu estava sentada na ponta. A hora que eu levantei, o povo... Tipo, Nossa, ele já faz O pastor esse já tá falando ministério. nos bancos. Já Tá era dando bom.
Você pega o microfone e começa Quando eu dei o microfone para ele pregar, um monte ficou olhando assim, já baixou a cabeça, já começou a descansar, já levantou, já foi embora. Meu irmão, ele tava na Pessoal, Acabou, né? a nossa aula vai estar dando término. Chegamos atrasados hoje, né? Ai, professor. Quem, professor? 6h20 está. Ô, Jesus. Quem chegou atrasado? Semana que vem, Não. eu vou dar um tempo para vocês, eu vou dar mais uma aula para vocês estudarem. Então a prova não será na próxima aula. Tá. Teremos a última aula semana que vem e depois nós vamos fazer prova. Jesus, chega lá no dezembro. Tá bom? Tá bom. E aí eu já vou trazer a matéria nova para vocês, que é Cristologia. Pastor, chega lá no dezembro. Tá. Bom? Gente, por hoje é só. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estudem, se preparem, forjem o seu talento e deixa Deus usar vocês. Vamos orar?